Senhor meu Deus e Pai, sabemos o quão importante a Tua palavra é para nós. Senhor, fale ao nosso coração, instrua-nos, toque os meus lábios com a brasa viva tirada do altar, para que verdadeiramente saia da minha boca somente as Tuas palavras. É o que lhe pedimos, agradecemos em nome do Senhor. Amém, amém e amém. Abra sua Bíblia comigo nessa manhã, vamos estudar juntos, e eu quero começar em Hebreus capítulo 11, você que está em casa, fique atento a essa mensagem. Deus, Ele falou muito forte comigo nessa palavra, e eu acredito que com você não vai ser diferente. Então entenda a essência dessa mensagem, receba tudo aquilo que Deus tem para você nesse domingo. Hebreus capítulo 11, versículo 38, a Bíblia diz assim: homens do quais o mundo não era digno. Eu repito, homens dos quais o mundo não era digno. Preste atenção, amigo, homens dos quais o mundo não era digno. O que nós podemos dizer acerca disso hoje, nessa data, 5 de abril de 2020, hoje o jejum nacional decretado diante de tudo que tem acontecido. O que nós podemos dizer acerca dessa palavra? Podemos perceber que o que mais vemos são homens parecidos com o mundo. E aqui a palavra diz e fala de homens que o mundo não era digno. Diante do seu espírito excelente, diante da sua vida com Deus, diante da sua espiritualidade, diante da sua comunhão. E eu quero falar bastante com você acerca disso. Quem tem sido você nessa terra? Parecido com Deus? Homem, mulher, que o mundo não tem sido digno, diante de tanta assolação, diante de tantas coisas erradas, diante de tanta falta de compromisso, diante de tanta coisa, você tem sido homem ou mulher que tem feito a diferença? O mundo não tem sido digno, ou você tem sido aquele que tem se parecido a cada dia mais com o mundo ou com as coisas do mundo? Eu posso trazer aqui para você inúmeras histórias de homens que verdadeiramente possuíam um espírito excelente. Mas antes disso, eu quero falar de um caso que aconteceu com Moisés, e por isso vamos abrir a nossa Bíblia agora em Números, capítulo de número 11, Números 11. Eu quero que você entenda a essência desse homem, eu quero que você entenda o espírito desse homem, para que possamos sair dessa reunião hoje um tanto quanto melhor do que entramos. Números capítulo 11, versículo 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabe serem anciões do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles.
Aprenda uma coisa: Moisés era o líder daquele tempo, daquele povo, daquela situação, daquele momento. Ele era o cabeça, ele estava à frente, só que ele precisava de ajuda, para que a obra grandiosa de Deus, pastor, obra grandiosa de Deus, sim, mais um ensinamento para você: Deus não faz obra pequena e não levanta ninguém para fazer obra pequena, porque dele não vem nada pequeno. Ele é um Deus grande e poderoso que sempre vai nos surpreender. Pode parecer simples, pode parecer pequeno, pode parecer às vezes algo que não chame muita atenção, mas no futuro você vai perceber que tudo é grande, glorioso e poderoso como Ele. Deus tinha uma obra através da vida de Moisés. Deus tinha uma obra através da vida de Moisés. Só que essa obra precisava acontecer. Só que Moisés não era suficiente para que tudo isso acontecesse. Moisés era humano, como eu e você. Humano como, pastor? Limitado. Carecia do favor, da ajuda. Carecia da capacidade, da inteligência, da sabedoria de Deus. Então, por isso, vendo aquela necessidade, vendo o que ele estava passando, Deus disse: Moisés, separa 70, se reúne com eles, que eu vou fazer algo muito especial. Deus, o que o Senhor vai fazer? Eu vou tirar de ti um pouco desse espírito e colocar neles. Mas que espírito? O que eu coloquei em você para fazer essa obra. Um espírito de excelência, de compromisso, um espírito de ousadia, um espírito de liderança, um espírito de bravura, de poder e de unção. Então Moisés vai acontecer da seguinte forma, versículo de número 17: então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Eu tenho uma oração para você hoje. No final nós vamos fazer essa oração. Eu não sei a carga que está sobre o nosso presidente, eu não sei a carga que está sobre você como pai de família, eu não sei a carga que está sobre você como marido, como patrão, como empresário, eu não sei a carga que está sobre você como comerciante. Ei, eu falo com líderes de igreja, eu não sei como está a carga sobre você sendo líder de igreja nesse momento, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus vai responder a nossa oração hoje. Daquele espírito que foi colocado sobre Moisés, daquele espírito que foi colocado sobre você, Ele vai tirar e colocar em pessoas que estão ao seu lado, para ajudar você a fazer essa obra, para ajudar você a passar por esse momento, para ajudar você a enfrentar essa situação, para falar a mesma língua, para falar o mesmo idioma, para abraçar a causa junto, para pegar igualmente em qualquer situação e desafio e fazer a obra acontecer. Assim como Moisés levantava as mãos, Hur e Arão de cada lado sustentava aqueles braços levantados. Amigo, Deus tem olhado para a obra nos dias de hoje. Deus, Ele se importa com a obra. Pastor, que obra? Ele se importa com o governo, Ele se importa com a política, Ele se importa com a administração pública, Ele se importa com o seu casamento, Ele se importa com a criação dos seus filhos, Ele se importa com a sua empresa, com o seu emprego, Ele se importa com a sua fonte de renda. Tudo isso é obra.
E Ele te ungiu, colocou sobre você esse Espírito. Mas às vezes você não tem visto as pessoas do seu lado falar a mesma língua. Hoje Ele liberará sobre essas pessoas o mesmo Espírito que Ele te deu para começar essa obra. Amigo, você não está sozinho. Você não está sozinho. O que eu sempre digo é: o segredo sempre é o Senhor. O segredo que está em mim, o segredo que está em você, o segredo que está em tantas outras pessoas, sempre foi e sempre vai ser Deus. Você percebe que não era Moisés que era melhor que os 70, mas era o Espírito que estava sobre ele. Nada na vida pode chamar tanta atenção do que possuir esse espírito de excelência. Eu poderia contar a história de Salomão aqui para você. Eu poderia dizer que teve um dia que a rainha de Sabá, ela ficou tão aterrorizada, assustada, posso dizer até mesmo curiosa, com a administração e com o reino de Salomão, que ela viajou até o reino dele para ver com os próprios olhos. Você conhece esse texto melhor do que eu, e você sabe que quando ela se deparou, que quando ela chegou diante do reino de Salomão, a Bíblia chega a dizer que ela ficou sem espírito, de ver ali o espírito excelente da parte de Deus. Você foi chamado para chamar a atenção. Você foi chamado para brilhar. Você foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra. Você foi chamado para fazer a diferença. Você não foi chamado para ser mais uma luzinha. Você não foi chamado para ser mais um em meio à multidão. Você não foi chamado para ser um número. Você não foi chamado para ser um complemento. Você foi chamado para fazer a diferença. Amigo, Deus não trabalha com nada mais ou menos. Deus não trabalha com nada de qualquer forma. Deus trabalha com excelência. A Bíblia é bem clara em dizer: tudo que você for fazer, faça de todo o seu coração como se fosse para Deus. Se você quer resultados excelentes, você precisa ter um espírito excelente. Quantos reis você já não estudou na Bíblia Sagrada? Mas quantos você viram deixar uma rainha de boca aberta por causa de tanta excelência? Agora eu pergunto para você que está em casa: você vai ser mais um daqueles que passaram anônimo, ou você quer ser mais um Salomão nesse tempo? A terra está cheia de gente, a terra está lotada de pessoas, mas nem todas são excelentes. Não porque Ele faz acepção de pessoas, mas porque não buscam essa excelência da parte dEle. A rainha de Sabá chegou e se deparou com tanta excelência que ela ficou assustada, até mesmo na forma dos servos de Salomão se assentar. Ela ficou assustada da forma que eles se vestiam. Ela ficou assustada de tanta prosperidade, de tanta riqueza. Ela ficou assustada de tanta excelência. Eu quero dizer para você hoje, me perdoe a franqueza, mas essa palavra é nossa. Às vezes você tem vivido reclamando dos resultados. Segura isso que é forte. Às vezes você tem vivido reclamando daquilo que tem chegado à sua vida. Pastor, está difícil, o negócio não está fácil. É realmente, como diz a expressão aí fora, é cobrindo um santo e descobrindo o outro. Amigo, me perdoe a franqueza, mas isso é falta de um espírito excelente. Resultados mais ou menos, resultados qualquer, é falta de um espírito excelente. A lei da semeadura não falha, aquilo que você planta, você colhe. A sua vida, o seu presente é reflexo da sua plantação.
é reflexo da sua plantação. Não adianta murmurar, reclamar. Às vezes você estava aqui hoje esperando uma palavra onde eu ia passar a mão na sua cabeça. Não, deixa eu dizer para você, se você já tivesse buscado essa porção de excelência no meio dessa crise, você estava fazendo a diferença. Se você tivesse buscado a porção de excelência no meio dessa crise, você estava fazendo a diferença. Quantas pessoas que eu vejo hoje buscando Deus desesperadamente por causa desse vírus. Pastor, eu quero devolver o meu dízimo, eu nunca devolvi o dízimo, eu vou devolver agora. Mas por quê, irmão? Porque nessa crise eu estou com medo de ser mandado embora. Amigo, essa excelência é do berço. Isso não é em tempo de crise, em tempo de preocupações, em tempo de assolações. Essa excelência tem que estar na sua vida, sabe para quê? Porque quando você chegasse diante desse caos, a sua estrela ia brilhar como nunca. Não tem como você brilhar mais do que quando está tudo escuro. Muitas pessoas reclamam de dias como hoje. Muitas pessoas reclamam de dias como hoje. Mas você pode ter certeza que as pessoas que possuem um espírito excelente são tempos de oportunidade. José tinha uma comunhão tão excelente com Deus. José possuía um espírito tão excelente que Deus revelou a ele o tempo de abundância e o tempo de seca. E quando isso foi revelado, ele se preparou, ele se organizou, ele foi um administrador excelente. E quando chegou a seca, todos vieram diante dele, porque ele tinha, no tempo de escassez, abundância e fartura. A minha pergunta é uma só: qual o segredo disso tudo? O porquê que José naquele tempo não vivia um tempo de luta, não vivia um tempo de desespero, de miséria, de escassez, um tempo de tantas coisas ruins, mas vivia um tempo de oportunidade? Por que aquele tempo para José era o tempo onde ele estava trocando alimento em terras? Por que naquele tempo foi o tempo em que o governo de José prosperou sobremaneira? Foi o tempo que ficou mais rico o Egito. Por quê? Aí você pergunta, por quê? Porque quando todos estavam assoviando, quando todos estavam viajando, como diz a minha irmã, viajando na maionese, quando todos estavam achando que o compromisso, as primícias, todos os mandamentos, tudo aquilo que vem acerca de Deus era brincadeira, era balela, porque a vida que segue, ele estava cumprindo conforme Deus direcionou. Ele trabalhava com excelência, guardando nos celeiros para o tempo de escassez, guardando o quinto e fazendo e acontecendo, seguindo a direção, sendo fiel, trabalhando sobremaneira. E quando veio a fome, foi tempo de crescer como jamais visto. São nesses tempos que você percebe a excelência, a organização. São nesse tempo que você percebe o espírito diferente. A rainha de Sabá disse: eu vim achando que era muito, mas não era nem um pouquinho do que eu imaginava. É muito mais, Salomão. Isso aqui é extraordinário, é estratosférico. Isso aqui é sem argumentação.
A minha pergunta para você hoje será que essa pandemia é a última? Será que esse caos é o último? Será que essa dificuldade vai ser a última? Será que essa luta, será que esse desafio vai ser o último? Não. Se você é um leitor da Bíblia, se você é um meditador da palavra, você sabe que não. Então se prepare, busque a porção do Espírito excelente sobre a sua vida. Ore para que esse Espírito seja derramado sobre a sua família, sobre a sua descendência. Porque enquanto muitos estão em tempo de crise, de choro e de pranto, você estará num tempo de oportunidade para crescer sobremaneira. Pastor, mas isso é bíblico. Você percebe que quando você segue a direção de Deus, que quando você segue a instrução do Senhor, Ele te leva, mesmo no meio do deserto, a pastos verdejantes. Moisés reuniu 70 e Deus disse: eu vou tirar desse espírito e colocar sobre eles, para que agora eles comecem a falar a mesma língua. A minha oração hoje é que Deus tire do espírito dele, coloque sobre a política do Brasil, sobre os deputados, os senadores, os ministros, porque o que a gente tem percebido nos dias de hoje é falta de unidade. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E não é novidade para ninguém. Ele disse: o reino dividido, a casa dividida, não subsiste. Amigos, se teve uma forma de parar a Torre de Babel, foi colocando em cada boca um idioma, foi colocando em cada boca ali uma palavra. E quando eles conversavam, ninguém entendia ninguém, e a obra parou. Se você quer ver um país parar, é cada um falar uma língua. Se você quer ver a sua casa parar, é cada um falando uma língua. Se você quer ver qualquer coisa que possui um sistema organizacional, uma estrutura, que possui mais de uma pessoa parar, é cada um falando uma língua. Se você quer ver um casamento parar, é cada um falando uma língua. O Brasil precisa de unidade. As famílias precisam de unidade, precisam de um espírito excelente. Eu acredito que Deus poderia usar Moisés sozinho, colocaria poder dobrado sobre ele, para que a obra fosse feita. Só que o Senhor, Ele não trabalha assim. Ele gosta de trabalhar com pessoas, equipe. É bom que os irmãos vivam em união, em comunhão. Até com o próprio Jesus foi assim. E o ministério de Jesus, como vai ser? Vai ser individual? É só Ele? Não, tem os discípulos. Mas esse discípulo aí não serve para andar do lado do mestre, não. Não tem o perfil, não tem o jeito, não tem a pegada, não tem a visão, mas vai ter. Vamos preparar ele que ele vai ter. Assim foi sempre. Na caverna de Adulão entraram aqueles homens perturbados, afligidos, doentes, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, e aquele exército de homens doentes se tornaram um exército de homens valentes. É isso que Deus quer fazer na sua casa. Às vezes você está aí dizendo: pastor, eu quero levar a coisa de um jeito, do jeito certo, cumprir conforme a palavra do Senhor, a verdade, mas ninguém anda comigo, ninguém fala a minha língua. Nós vamos orar daqui a pouquinho, não saia daí.
o Espírito que está sobre você vai ser colocado sobre essas pessoas. Isso vai ser uma oração generalizada para o Brasil e para o mundo. Agora, para a gente encerrar aqui, Números 11 ainda, versículo de número 12. Versículo de número 17 novamente. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. O Senhor disse: eu tiro desse espírito que está sobre Moisés e coloco sobre esses 70. Mas Moisés diz para eles que eles têm que o quê? Se santificar. Porque não tem como um espírito excelente permanecer na vida de alguém que não se santifica. Quando foi decretado esse jejum, meu coração quase explodiu de alegria. Porque não se faz obra se não for no Espírito, amigo. Você pode ser o presidente que for, o deputado que for, o juiz que for, o vereador que for, o prefeito que for, o pastor que for, o obreiro que for, o levita que for, o pai de família que for. Se você não tem uma vida com Deus, a sua obra é feita na carne. Ela tem resultados de carne. Não adianta. Pastor, mas é formado em economia, em administração pública, é formado num tanto de coisa, não importa. O segredo de Moisés era o espírito excelente que havia nele. O segredo de Daniel era o espírito excelente que havia nele. O segredo de José não era a faculdade, era o espírito excelente que havia nele. O segredo de Davi não era formatura, era o espírito excelente que havia nele. E esse espírito só pode permanecer diante de uma vida de oração, de consagração e uma vida de comunhão. Eu vejo um tempo onde muitos querem resultados extraordinários. Muitos querem resultados fantásticos. Eu vejo pessoas que nesse tempo de caos reclamam, murmuram, e que dizem uma coisa e que dizem outra, e que esperavam outra situação, e que esperavam outro momento, mas nunca plantaram para isso. Hoje o Brasil está tomando a atitude certa. Você pode entender uma coisa, marque o que eu estou dizendo, que um dia nós voltaremos nessa gravação. A partir de hoje, o Brasil nunca mais será o mesmo. O segredo não é o presidente. O segredo não é porque esse não rouba. O segredo não é porque os ministros agora têm formatura, ou têm escola, ou têm experiência. Pastor, o ministro faz 30 anos que ele mexe com isso, o outro faz 40, o outro faz 50. Amigo, guarda a sua experiência, guarda o seu tempo de casa e entenda que essa obra é feita pelo Espírito. E entenda que essa obra é espiritual. A Bíblia diz que tem castas de demônio que só saem com oração e jejum. Entenda que todas essas pessoas que eu citei para você, o segredo delas foi a porção de um espírito excelente sobre elas.
Se você não acordar e não atentar para isso, você vai viver uma vida de habilidades, uma vida de que eu sei fazer, eu faço, eu estou no controle, mas nunca de resultados absurdos, porque resultados extraordinários só vêm de uma vida com Deus, de oração, jejum e possuindo um espírito excelente. Quantos reis que você já leu? Quantos reis que você já estudou? Quantas pessoas que você já conheceu? Mas me conte uma história de tamanha glória e excelência, como no reinado de Salomão. Me conte um homem onde as pessoas procuravam defeito e não achavam. Daniel. Me conte um homem que obedeceu conforme o Senhor direcionou e que no tempo de fome, a administração e o governo dele prosperou e enriqueceu exponencialmente. Isso não é habilidade, isso é excelência, é um espírito excelente. Não se faz obra nenhuma na carne, porque senão, como a Bíblia diz, você colherá na carne. Se você espera por resultados extraordinários, é tempo de ajustar o seu foco, é tempo de você se alinhar com Deus, é tempo de você começar com esse marco do Brasil, jejuando e orando. E você pode ter certeza de que a sua vida nunca mais será a mesma. Me perdoe a franqueza, mas eu vejo pessoas que ainda não entenderam o segredo. Eu orava na madrugada e depois fui ver algumas coisas na internet e via pessoas postando. Para postar é tremendo. Mas você percebe que posta, mas não jejua, não ora. Amigo, você está ficando automático, você está ficando no automático. Você sabe fazer um tanto de coisa, mas você não tem vida, você não tem comunhão com Deus. Então os seus resultados sempre vai ser aquém, os seus resultados sempre não vão te surpreender. Se a rainha de Sabá chegar no seu reino hoje, ela não fica nem para o almoço, me perdoe. Ela não se assusta com nada, a não ser de forma negativa. Não adianta. As coisas não é da boca para fora, as coisas não é, estamos nessa fé. Você está entendendo? Deus está nos chamando a nossa atenção hoje. Ele quer colocar sobre nós um espírito excelente, de compromisso, de vida com Deus, de experiências, de espiritualidade. Espiritualidade. Eu conversava com um amigo que não é convertido, mas eu conversava, e eu vi lá que ele postou acerca do jejum, daí eu fiquei incomodado, fui perguntar, porque eu falei, se ele não conhece, não sabe sobre jejum, eu posso explicar alguma coisa para que ele jejue corretamente, e ele me disse, não, eu só postei, mas eu não sei fazer isso não vou fazer isso não. Quem tem sido você? Deus não está podendo contar com você no espiritual, e você está querendo que Ele conte com você no natural, no carnal. Que obra que você está querendo gerar para o tempo de hoje? Quando eu falo que hoje é dia decretado pelo presidente da República como jejum nacional, amigo, isso é um marco para a nação, seguro que está vindo por aí.
O Brasil entendeu que não é só de beleza que um país anda, que não é só de impostos que um país prospera, que não é só de tantas coisas que o Brasil possui, mas é de um país que é rendido aos pés do Senhor. O Senhor tem que ser a nossa bandeira. O Senhor tem que ser a bandeira da sua casa, do seu casamento, da criação dos seus filhos, da sua empresa. Eu vejo empresários desesperados nos dias de hoje, mas deixa eu dizer para você, como é que você vai contar com Deus se Ele nunca pôde contar com você até hoje? Como é que as palavras de fidelidade vai cumprir na sua empresa se você nunca foi fiel a Ele? É triste ouvir coisas assim, mas essa é a lei da semeadura, você colhe aquilo que você planta. E não tem exceção. Ou você entende e compreende a obra que precisa ser feita, ou senão você vai viver uma vida ajuntando em saquitel furado. Acha que está fazendo, mas nunca faz volume e nem sai do lugar. Tome isso para a sua vida hoje. Homens do quais o mundo não era digno. Homens irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Que não precisa ser corrigido, cobrado. Que não precisa ficar no pé. Que não precisa. Por quê? Porque tem sobre ele um espírito excelente. Faraó não precisou ficar no pé de José. José, não fica gastando muito não, porque vai vir um tempo de fome. Não, ele descansava. Faraó, José está juntando? Nem sei. Eu coloquei tudo na mão dele e ele toma conta de tudo. Homens do qual o mundo não era digno. Homens no qual Deus confiava. Posso colocar na mão dele, que vai crescer sobremaneira. Nós todos temos talentos, irmão, e precisamos multiplicar esse talento. Acredite numa coisa. Esses dias Deus tem me incomodado com essa palavra de tal maneira que a todo tempo, tudo que eu vou fazer fica assim na minha cabeça: excelência, 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 excelência. Quando Salomão assumiu o reino, ele fez 1000 holocaustos. Estudando um pouco acerca disso, dava para se entender que a contabilidade do reino era tudo aquilo que ele sacrificou. Aí você para e pensa, diante de um administrador, diante de um engenheiro financeiro, de um economista, diante de uma pessoa que sabe do assunto, que é perito em economia, o reino dele já começou falido, já começou tudo errado. Não, já começou na dependência de Deus. Já começou ouvindo a voz do Senhor, colocando tudo na mão dele e sendo direcionado por um espírito de excelência. E aquele reino que às vezes pelos economistas era diagnosticado como um reino falido, foi o reino de maior glória de toda a história. Deus tem um tempo de muita prosperidade para você, de muito poder, de muita honra. Deus tem um tempo de muita sabedoria, de muita capacidade, mas você precisa começar a plantar diferente. Você precisa começar a investir diferente. Você precisa começar a ser mais espiritual. Você precisa começar a ser mais sensível à voz de Deus. Porque senão as suas colheitas serão sempre colheitas que, em vez de te entusiasmar, vai te colocar mais para baixo. A palavra que grita no meu coração neste domingo é excelência. Deus não busca quantidade,
ele busca qualidade. Aplauda o Senhor Jesus. Ministrando ao seu coração, louvando ao nosso Deus. Mas deixa eu ensinar uma matemática para você, aproveitar esse momento. Não é porque eu sou engenheiro, não. Estudei isso bastante tempo. Mas eu quero ensinar uma matemática que eu não aprendi na faculdade. Depois de formado, o Senhor me ensinou isso. Uma matemática simples, mais simples quando você aprende soma, quando você aprende lá no ensino fundamental. Preste atenção nessa Bíblia aqui, se puder focar para mim aqui. A matemática é o seguinte: quando se cumpre os princípios, se vive as promessas. Essa é a matemática que todo homem que possui um espírito excelente e quer fazer história nessa terra precisa aprender. Que verdadeiramente comece um tempo onde existam homens e mulheres que o mundo não seja digno. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Fique ligado nas nossas redes sociais, que estamos firmes aqui orando por todos. Estamos daqui intercedendo por você. Nos perdoe às vezes ainda alguns detalhes que está faltando, estamos nos adaptando. Temos muitas pessoas nos ajudando para que possa chegar até você a palavra do Senhor. Um forte abraço, um lindo domingo. Estamos com saudades. Não vemos a hora de estarmos juntos novamente, como igreja, adorando e vivendo em comunhão. Beijo no coração desse pastor e dessa equipe, dessa família. Até mais. Tchau.